Olá, boa noite. Nós estamos começando mais um belo ao vivo. Eu sou Maria Amélia Ávila e hoje a gente vai falar sobre dados e meteorologia. Quem é que nunca sai de casa para antes de ver lá a previsão, para poder ajudar na hora de se vestir, ajudar também na hora de viajar. Mas a meteorologia é muito mais do que isso. Ela acaba ajudando, inclusive, em várias atividades aí socioeconômicas. E quem vai conversar aqui com a gente sobre esse assunto é o Lisandro Gemiak. Ele é coordenador do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Ele já está por aqui, vou encaminhar para ele aqui o nosso convite, para ele poder participar aqui com a gente. Deixa eu ver, tô vendo ele por aqui. Deixa eu ver se eu já consigo convite para o Lisandro. Vamos esperá-lo entrar aqui para poder conversar com a gente um pouquinho. Ei, Lisandro, cadê você? Peraí, aí. Aí, Olá. tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. Muito obrigada aí por aceitar o nosso convite. Nós aqui do Instituto Nacional de Meteorologia estamos sempre à disposição, assim, para dar um esclarecimento maior, perdão, para a sociedade, né? E Uhum. para a gente poder informar um pouco sobre o nosso trabalho, assim, que não é tão divulgado, né? Parece que o final só que chega, né? A previsão do tempo, mas por trás da previsão do tempo a gente tem uma estrutura muito grande Exatamente. e vários processos que são, assim, que tem que andar mais ou menos bem para chegar no produto final, que é a previsão do tempo. Uhum. Então vamos começar falando dessa estrutura, né? Qual que é a estrutura que o Instituto Nacional de Meteorologia tem hoje, né? Qual que é a estrutura brasileira para isso? Bom, então primeiro a gente tem que falar um pouquinho da história, né, de como que foi começada essa história de dados meteorológicos, né. Então, o Instituto Nacional de Meteorologia foi a agregação de uma série de órgãos governamentais em 1909, né, então a gente é um órgão bem antigo, né, e aí a meteorologia foi andando aí, foi tendo alguma evolução, né, conforme foi progredindo a tecnologia, né, primeiro com os telégrafos, né, que permitiu que os dados fossem compartilhados praticamente em tempo real, para que se fossem feitas as primeiras previsões do tempo, que na época eram feitas só com cartas, né, com mapas assim traçados, Uhum. que mostravam a evolução do tempo no dia a dia, né? Então a previsão era bem arcaica lá no início do século passado. Aí teve a evolução, aí teve a invenção dos computadores, né? Os computadores mais poderosos, e aí por volta dos anos 1950, então se criou a nível mundial a Organização Meteorológica Mundial, né? Então, é uma Uhum. organização que dá umas diretrizes básicas para todos os seus países membros, para que eles possam ter uma rede básica de observação meteorológica. Então, e ela coordena também outras formas de observação, como os satélites, né, e outras formas de observação. Então, com a criação da Organização Meteorológica Mundial, ela dá mais ou menos os parâmetros assim para todos os países do mundo terem, praticamente todos, né? Acho que são 195 membros da Organização Meteorológica Mundial. Então, para todos terem mais ou menos os mesmos padrões de observação meteorológica, né? Uhum. Então, se você pegar aqui uma estação meteorológica aqui do Brasil, ela vai ter as mesmas características de uma da África, uma da Europa. Então, a gente tem essa série de informações que são agregadas desde o início do século passado, né? E, atualmente, o Instituto Nacional de Meteorologia ele tem uma rede de estações de aproximadamente 800 estações meteorológicas distribuídas, mais ou menos equidistante por todo o país, né, a uma distância aí aproximada de 100 quilômetros uma da outra, né, e dá Uhum. uma malha
essas informações coletadas nessa rede de estações meteorológicas, elas vão dar um suporte à previsão do tempo. Então, para a Uhum. gente ter previsão do tempo, a gente tem que ter essas informações, é uma das informações, né? Então, para fazer a São previsão vários hoje. indicadores nessas estações, né, Elisandro? Isso. Os básicos são pressão atmosférica, umidade, temperatura, precipitação, vento, né? Então, a gente tem essa série de informações. Então, essas informações, elas entram num computador por um modelo numérico de previsão do tempo, que a gente chama assim. Então, existem vários modelos numéricos de previsão do tempo, de diferentes escalas. Então, esses modelos, eles vão simular, assim, estações meteorológicas em pontos equidistantes, com uma grade menor, né, que a Uhum. observação é feita, e vão dar o futuro, né? Então, vão ter essa projeção para o futuro, para os próximos 7, 10 dias. Aí a gente tem uma previsão relativamente confiável, né? Uhum. Agora é muito engraçado, porque antes as pessoas falavam assim: ah, deu na previsão do tempo, mas a previsão do tempo é sempre errada. Só que agora não é mais assim que a gente percebe, né? A percepção das É, pessoas mudou muito em relação a isso, né? sim, a gente aí com 3 dias é praticamente 90, acima dos 95% de acerto, né? Então, raramente a gente erra assim para pouco período, né? A previsão climática ela já é mais complexa, né? Porque a previsão tem a previsão do tempo, né? Que é essa mais qualitativa, né? E tem a previsão climática, ela é mais estatística, né? Então a gente só dá aí a partir de um mês a 3 meses, a gente dá em termos de probabilidade. Então a probabilidade maior é que o mês que vem seja mais quente ou mais frio. Então, mas no geral a gente não tem como dizer com certeza que o mês vai ser mais quente ou mais frio. Mas essa previsão do tempo diária, se a gente for acompanhar diariamente, a gente vai ver um grande índice de acerto. A gente tem agora, por exemplo, há uns 2 dias mais ou menos, o Centro Nacional de Furacões lá dos Estados Unidos acabou emitindo um alerta para a possibilidade de ciclones tropicais na costa ali da Venezuela e da Colômbia, né? Então tem uma previsão aí, as pessoas conseguem se organizar para sair daquela região, para não ter para não ter perda, não ter mortes, essas coisas assim. Então a meteorologia ela Sim, acaba ajudando para isso, né? sim, é uma das aplicações, né? Porque as aplicações são imensas, assim, da informação meteorológica, né? A gente tinha aqui alguns colegas que trabalhavam no distrito mais próximo da praia, que toda vez o vendedor ligava lá, todo final de semana, para saber a previsão do tempo. Então, aí um dia o previsor perguntou para ele, mas por que toda sexta-feira você liga para cá? Ele diz, não, porque eu vendo coco na praia. Então, se chover, eu compro menos do meu fornecedor e me preparo menos para E não vender tem menos coco. prejuízo. E não tem prejuízo. Então, É. se a pessoa conhecer bem assim as características climáticas normais de uma localidade, ela pode se programar tanto para agricultura, época de plantio, qual que é a melhor época, Uhum. é, energia, né, geração de energia é uma grande aplicação também. Aí você pode saber dos reservatórios hidrelétricos, por exemplo, quando soltar água, quando segurar a água, né? Então, Uhum. a aplicação aí é imensa, né? O que acontece, eventualmente, é quando acontece uma anomalia climática muito grande, né? Que nem as que a gente tem observado mais recentemente. Aí a gente tem anomalias muito intensas aí e condições de tempo muito severas, mais frequentemente do que parecia ter antigamente. Uhum. Mas, por exemplo, vocês também usam imagens de satélite para isso, né? Sim, a gente usa as imagens de satélite e os dados das imagens de satélite, eles também são assimilados nesses modelos de previsão do tempo. Então, além da quantidade de dados maior nesses últimos anos e com maior qualidade,
a gente teve aí também uma grande influência dessa melhora nas condições das imagens de satélite, né, e dos dados disponíveis de satélite, né? Então, esses dados, eles são disponibilizados aí praticamente gratuitamente, né, para quase todos os países membros da OMM, né? E esses dados, eles são utilizados na previsão diária e também na assimilação dos modelos numéricos de previsão do tempo. Você Né? classificaria essas imagens de satélite aí como dados alternativos? Ou seja, a gente fala que dados alternativos são aqueles dados que não são oficiais, né? Não de certa forma alternativos, eles são complementares, né? Então, em meteorologia, a gente não costuma descartar nenhum tipo de dado. Então, quanto mais dado a gente tiver, melhor a gente define a condição inicial da atmosfera e melhor vai ser a nossa previsão do tempo, né? E também a caracterização climática, né? Que é a média das condições de tempo durante um longo período, né? Então, se a gente tem agora... Não, pode continuar, desculpa. Recentemente, aí a gente lançou aí as normais climatológicas, né, que são as mais recentes, aí a gente teve uma série de mudanças no clima aí de várias regiões do país, né, com mudança de estação chuvosa, do mês mais chuvoso em alguns locais, modificou. Aqui em Belo Horizonte, a gente observou que tem uma característica mudando assim na chuva em praticamente todo o estado, que é o atraso na estação chuvosa, no início da estação chuvosa. Então, anteriormente, ela começava aí por meados de outubro, e agora ela já está mais para o final de outubro e início de novembro, né? Então, a gente teve uma queda significativa da chuva em outubro, e o veranico, aquele período sem chuvas dentro da estação chuvosa, que no início do século passado era mais raro, ele não tinha esse comportamento climatológico, agora ele está com uma grande probabilidade de ocorrência. Então, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro, a gente tem uma grande probabilidade de ter os veranicos todos os anos. Agora, como que a inteligência artificial tem ajudado, por exemplo, aqui no Brasil? Porque a gente, recentemente, no ano passado, foi lançado aí um programa chamado ICENET, né, se eu não me engano, para poder ajudar a mostrar como estão as condições do gelo no Ártico, né? Como é que aqui no Brasil esses dados são de inteligência artificial? Como é que ajuda? Como é que é utilizado? A inteligência artificial, na verdade, eu não entendo muito. Ainda não faz parte dos meus conhecimentos, né? Mas pelo pouco que eu sei, ainda está começando as pesquisas na área de meteorologia. Assim, a gente tem pouca pesquisa ainda em inteligência artificial, né? Então, aqui no Brasil ainda é pouco utilizada essa inteligência artificial nas previsões de tempo e clima. Mas já que você falou logo lá no início, a gente tem a questão da meteorologia, que ela ajuda aí várias outras atividades, como, por exemplo, né, a gente tem o Brasil considerado o celeiro do mundo, com várias commodities agrícolas, tipo soja, né, açúcar, a gente tem café, tem leite, tem várias commodities agrícolas aí. Como que a meteorologia ela ajuda? Eu vi que no site do INMET tem, inclusive, uma aba específica para a agricultura, né? Sim. A gente tem alguns produtos que são voltados para a agricultura, né? Então, a gente faz um cálculo com base nas informações das estações meteorológicas, que a gente chama de balanço hídrico, e aí a gente pode ver quando que as culturas, né, elas estão entrando em déficit hídrico e, por conseguinte, perdendo produtividade, né? Então, tem simulador de produtividade. Então, os nossos dados das estações, eles estão disponíveis aí para qualquer pessoa que quiser entrar no site e baixar esses dados. Até
é muito bom, assim, que utilizem, né, porque é um custo para a sociedade, né, produzir esses Uhum. dados, e quanto mais gente conseguir extrair mais coisas desses dados, melhor para a sociedade, né. É Então, verdade. então, a gente tem aí dados aí digitalizados desde 1961 para uma grande quantidade de estações meteorológicas. Esses dados, eles, além de subsidiar a nossa previsão do tempo, eles servem para a gente conhecer aí, né? Porque durante esses últimos 50, 60 anos, muito se fala em mudança climática, em variabilidade climática, né? Mas só os dados é que podem mostrar para onde que a gente está indo, né? Se o Uhum. clima que o clima está mudando de fato, isso não resta dúvida, mas aí a gente consegue ver mais ou menos qual que é a direção dele. Uhum. Além disso, vocês não ajudam só a questão da agricultura ou, né, que sejam aí as commodities, mas também são fundamentais, tanto para aviação quanto para navegação, né? Sim, sim, a parte de aviação fica mais a cargo da aeronáutica, né? Mas a Uhum. gente trabalha, agora, atualmente, a gente está trabalhando com todos os dados interligados, né? Então, a gente tem os dados da aeronáutica também, mas essa parte de suporte à aviação fica mais com a aeronáutica lá e com a Nave Brasil agora, eu acho que é a Uhum. nova Tem empresa. uma pergunta aqui para você. O mercado financeiro costuma procurar muito o IMET? Quem mais demanda de vocês aí desses dados? Agora nos últimos anos a gente tem entrado mais nessa parte de seguros, né? Então, seguros paramétricos, né? Então, a gente está dando suporte aí a uma série de seguradoras nessa área. Mas, no geral, como os dados são públicos, né, a gente até perde assim um pouco do controle de forma que eles são usados, né? Então, muitas empresas aí, inclusive as empresas privadas de meteorologia, utilizam os dados que são gerados pela gente, né, e pelas nossas estações meteorológicas. Então, acaba que o dado meteorológico ele serve de base para diversos estudos e pesquisas e aplicações que a gente às vezes nem tem ideia de como que eles são utilizados. E ainda bem que são disponibilizados, né? Porque ajuda muita gente, né? Sim, sim, é um custo alto assim para a sociedade, né? E a gente sempre procura manter da melhor forma possível, né, essa rede de estações meteorológicas. Nem sempre é fácil, às vezes a logística é difícil, né? A gente tem aqui estações que ficam a 700 quilômetros da nossa sede, então às vezes tem a estrutura de governo, as burocracias, então às vezes fica algum período as estações sem poder funcionar, mas no geral a gente tenta fazer isso da melhor forma possível e tentar manter a rede de estações meteorológicas funcionando a maior parte do tempo para Uhum. que elas possam ser usadas, gerar essa massa crítica de dados que possa dar mais retorno para a sociedade. Uhum. Agora você me levantou uma dúvida. Se tem 800, 700 quilômetros de distância, como é que vocês fazem para poder coletar esses dados? Não, a gente tem, hoje em dia a gente tem dois tipos de estações, né? A gente tem as convencionais ainda, que é aquela que a pessoa vai na estação e olha os instrumentos e anota numa caderneta e depois passa para cá por telefone, então esses dados também são disponíveis quase que em tempo real. Essas estações, elas são feitas 3 observações por dia, né, em horários padrões, assim, da Organização Meteorológica Mundial, que são às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 9 da noite. E a gente tem as estações automáticas. Então, as estações automáticas, elas não têm interação com pessoa nenhuma. A gente vai lá fazer manutenção, eventualmente trocar uma bateria, trocar algum sensor e fazer uma limpeza nela. Mas essas estações, então, elas têm dois tipos de transmissão, né? Então, elas têm a transmissão via celular e a transmissão via satélite. Onde não tem área de celular, a gente coloca um transmissor via satélite. E de hora em hora elas se ligam automaticamente, fazem as medidas todas
e transmitem uma mensagem que vai para o nosso banco de dados que fica em Brasília. Muito legal. Oi, Flor está falando o seguinte: a disponibilidade de dados ajuda, inclusive, as pesquisas das universidades públicas, né? Sim, sim, isso aí E não só os dados. universidades públicas, mas todas elas, já que são gratuitos É, os dados, né? isso subsidia as pesquisas mais diversas aí, trabalhos de conclusão de curso, teses de doutorado, teses de mestrado em diversas instituições, né? Uhum. Então, esses dados que são com uma qualidade aí bem boa, né? Então, dá para se tirar uma série de informações, de conclusões em trabalhos científicos, né? Então, a gente subsidia isso tudo e, às vezes, perde o controle de quanta aplicação que tem para a sociedade em geral, né? Até para a questão de comércio, né? Que nem esse ano fez muito frio, então, com alguns dias antes, a gente conseguiu avisar que ia fazer muito frio, logo um frio precoce, né, em maio. Quem vende roupa, né, pode se utilizar das informações para Uhum. programar melhor a sua loja, o estoque da loja. Então, a aplicação é muito grande. Uhum. Tem uma outra pessoa aqui que colocou o seguinte: curioso por tocar no assunto de inteligência artificial, a IBM há alguns anos tem utilizado e alimentado a própria inteligência artificial deles, a Watson, como as empresas privadas e big corporações têm mudado esse jogo, nessa questão da Na, meteorologia e com a climatologia. na verdade, assim, eu fiquei sabendo por alto que a IBM até tinha comprado uma empresa grande lá de Water Channel, eu acho que a IBM tinha comprado, se eu não me engano, né? Uhum. Mas esse desenvolvimento de computadores super poderosos é uma grande motivação do clima, né? Porque para a gente ter uma previsão de tempo ou de clima, a gente precisa aí de computadores que fazem bilhões de cálculos por segundo, né? Então, Sim. para você ter uma ideia, o computador lá de Brasília que faz essa previsão para uma semana, para 7 dias, ele gasta lá no processamento dos dados e para gerar essas previsões para 7 dias, ele gasta em torno de 6 a 8 horas, né? Então, a inteligência artificial agora eu acho que é um caminho sem volta, né? Assim, a minha visão como profissional da área é que cada vez mais vai ter mais desenvolvimento de pesquisas e de aplicações nessa área e também voltadas para a meteorologia. Mas Uhum. a meteorologia, ela tem assim, uma questão técnica que impede aí a previsão acima de 7 a 10 dias dos modelos numéricos, pelo menos por enquanto, porque como são feitos bilhões de cálculos para se chegar nessa previsão, se tiver um pequeno erro aí nas condições iniciais, que a gente chama que são essas observações, então pequenos erros aí de décimos que não são medidos, de coisas assim, ele se propaga muito rapidamente e ao final de 7, 10 dias a Já previsão não vai para fica outro caminho. tão mais assertivo, né? Isso, isso. Então, talvez a inteligência artificial ela venha para corrigir essa falha que é essa limitação da previsão numérica do tempo, né? Uhum. Mas no geral, assim, a gente vai lutando com as armas que tem aí e tem dado resultados satisfatórios aí. A gente teve alguns eventos recentes aqui que foram até bem prejudiciais. A gente teve uma atuação grande naquela chuva de janeiro de Uhum. 2020 aqui. A gente conseguiu avisar com uma antecedência aí de uns 3 dias, então deu para as defesas civis, as cidades tomarem conta, mas quando é um evento assim muito intenso, é muito difícil da gente ter esse controle, né? E mesmo que as autoridades tomem as atitudes que devem, né? O evento Uhum. extremo ele vai causar consequências aí que não podem ser evitadas, né? É Infelizmente. verdade. Ah, tem uma pessoa aqui, Vila da Chefe, disse que também para quem, como a gente falou, né, que impacta aí para quem, né, para vários setores, ela falou que para quem faz comida também,
que ela, né, ela vê a previsão do tempo aí todos os dias. E tem mais uma pergunta aqui do Paulino, é o seguinte: fiquei curioso sobre o aumento da disponibilidade de dados. O que mudou? Para a gente poder encerrar aqui. A gente conseguiu digitalizar aí uma quantidade maior de dados, né? E ele já vem, o processo do Instituto já vem há alguns anos aí com essa política de publicidade dos dados, né? Então, veio com a lei de acesso à informação, que antigamente, logo que eu entrei aqui há 15 anos atrás, a gente até vendia esses dados, né? Então, tinha uma portaria do governo que determinava que a gente vendesse esses dados. Então, era difícil, tudo era complicado, tinha burocracia. E aí, com essa portaria, com essa lei que saiu, né, a lei de acesso à informação, então entendeu-se lá em Brasília que esses dados teriam que ser públicos. Uhum. E aí começou a se incluir esses dados de forma que as pessoas pudessem baixar de forma mais fácil, sem ter interação, né, porque se cada pedido a gente fosse ter uma interação humana aqui, a gente ia ter muita gente só para fazer isso, né? Então, por isso aí que a gente tem disponível nos celulares agora, qualquer lugar para onde você vai, você consegue ver as cidades, né? Fica muito mais fácil. Isso, quanto aos dados do celular, nem sempre são de estações, né? A maioria das vezes, os dados do celular, aquele que vem no aplicativo ou no aplicativo nativo, né, ou do Android ou do iOS, eles pegam de dados de modelos numéricos, né? Então, eles não pegam dados das estações propriamente ditas, são aquelas estações virtuais, né, criadas por computador. Mas, no geral, aí essa política de dados ela foi melhorando e acredito que hoje a gente está num nível quase ideal, né? A gente falta ainda a gente digitalizar os dados anteriores a 1961, aí isso depende mais de ter dinheiro, né, verba para poder digitalizar, que a gente tem muita coisa em papel, mas de 1961 para cá a gente já consegue baixar esses dados e trabalhar eles e conseguir extrair as temperaturas máximas desses últimos 50 anos, as mínimas, as maiores chuvas, então dá para a gente ter um diagnóstico climático bem robusto para subsidiar aí as políticas públicas, né, para várias coisas. E aí, para a gente encerrar aqui, a Flor, ela perguntou sobre que a gente falou sobre as mudanças climáticas, né, se esses dados arquivados não mostravam as temperaturas que têm aumentado aí ao longo dos últimos anos. Oi, Flor, o Lisandro falou aqui que realmente eles fazem esses cálculos e que conseguem, ele já falou aqui, que fala sobre essa questão aí do aquecimento. Isso, na última normal, se entrar lá no site, vai ter lá normal climatológica, aí tem uma comparação entre as normais de 60 anos, de 30 anos atrás, né, de 60 anos atrás com a de 30 anos atrás. Então, a gente vai ver que em muitos locais, praticamente no Brasil inteiro, a temperatura aumentou. Então, teve aumentos aí de 1, 2 graus, em média de 30 anos, isso é muita coisa, em praticamente todo o Brasil. Em alguns locais a chuva diminuiu, então tem várias mudanças que dá para a gente ver só dessa comparação simples, assim, sem fazer nenhuma análise. Que você fez com o período aqui em Minas Gerais, principalmente em Belo Horizonte, que teve a questão do início do período chuvoso, que foi para novembro, e o veranico, que começou a ficar mais aparente, né? Mais aparente, isso. Esse ano, especificamente, a gente teve o fim da estação chuvosa bem prematuro. Então, a gente teve aí, embora tenha chovido aí uns 50 milímetros aí em maio, que não é comum, esses 50 milímetros estouraram a média em quase 2 vezes, né? Porque a média é de bem baixa para maio, mas esses 50 milímetros eles não foram suficientes para resolver o déficit hídrico que já estava instalado. Então, esse ano, possivelmente, aí a gente analisando a previsão e a possibilidade de atraso na estação
no início da estação chuvosa, a gente vai ter graves problemas aí, principalmente de incêndios florestais, mas em setembro ou início de outubro aí, a probabilidade é alta da gente ter esses problemas. E incêndios florestais aqui na cidade, né? A gente sabe que é uma época muito seca, provavelmente vai agravar os problemas respiratórios de uma parte da população e ter problemas nos hospitais. Então, até nessa relação, a gente pode utilizar essas informações. Para ajudar bastante. Nossa, E, Lisandro, muito obrigada assim, pelas suas informações, pela sua disponibilidade em ficar aqui com a gente. Acabou que a gente estourou o nosso tempo, né? Eu falei contigo que seriam 20 minutos, mas o assunto é tão interessante que as pessoas vão perguntando e interagindo. E o que vale na live é isso, né? Que todo mundo pode participar e que a gente vai aí tentando responder, colocando você para responder, nosso convidado para responder ao longo aí desse tempo. Muito obrigada mesmo, assim, pela sua participação aqui no Belo ao Vivo. tá, joia. Estamos sempre à disposição aqui no Instituto Nacional de Meteorologia, ou eu ou os colegas, para dar os esclarecimentos aí e falar um pouco sobre o nosso trabalho diário aí da coleta, previsão e análise das condições do tempo e do clima aí do Brasil e do estado. Obrigado Muito você também obrigada. pela Eu chance. conversei aqui com o Lisandro Gemiak, que é o coordenador do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, que veio falar com a gente aí exatamente sobre dados e meteorologia. E o Belo ao Vivo vai ter uma pausa, porque eu vou entrar de férias, e aí a gente volta só em agosto agora. Então, Lisandro fechou com chave de ouro. Muito obrigada. Obrigado você. Tudo de bom. Tchau, Obrigada tchau. também a todos aí que participaram. Uma boa noite para todo mundo e um ótimo restinho de semana aí. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.